quiserem, eu coloco um puffzinho. Você consegue botar um puff lá? Por aqui, você vai colocar os livros? Não é? Ai, ai. Eu vou falar que a gente não pode ouvir para tempo e nós temos que mudar o tema da mesa. Exatamente. Qualquer coisa me fala. Tá, pode deixar. Tem a venda, né? Ali na igreja. Pode sortear um meu, se quiser. Os dois aqui. Não. Bom dia a todos e todas presentes. Em nome da FLIT, eu quero dar o seja bem-vindos para todos que estão aqui e pedir desculpas, né? Havia uma mesa programada com a Maria Bop, que seria sobre podcasts, mas, infelizmente, a Maria Bop não veio, mas a FLIT não pode parar, né? E nós temos 3 grandes poetas aqui e teremos uma mesa tão boa quanto a que estava programada. Tá? Iniciaremos a mesa Poesia Íntima Intimida, um espaço de escuta, reflexão e atravessamentos. Hoje, nos reuniremos para mergulhar nas camadas mais delicadas e, por vezes, desconcertantes da palavra poética. Aquela que expõe o que há de mais íntimo, que toca onde silêncio costuma morar. Mas, até que ponto a intimidade, quando dita, intimida? E o que acontece quando o eu poético se revela nu diante de um outro que o lê? Para esse mergulho, contaremos com a presença de 3 vozes que transitam com coragem e beleza por essa fronteira sensível entre o íntimo e o público. Bruno Venga, poeta que transborda corpo e memória em palavras. Paula Taitembal, autora que faz da escrita um espelho e um rasgo. E Luca Brandão, cuja poesia reverbera afetos e rupturas com intensidade. Que essa conversa... Aplausos, por favor. Sejam bem-vindos. Nada. Que essa conversa nos provoque, nos acolha e, por que não, nos desarme um pouco. Boa noite. É dia ainda. É dia. Bom dia. Gente, tá escuro. Ainda estamos de manhã, tá? Esse é o meu suéter. Vocês sabem que o Lucão viu a previsão do tempo e ele achou que ia estar 19 graus hoje. Por isso ele veio de suéter e eu preciso contar essa verdade. E assim, minha avó mineira, eu sou de Goiás, moro em São Paulo, minha avó super mineira, faleceu. Estou muito feliz de estar em Minas. Falei, vou de tricôzinho para homenageá-la, sabe? Mineira, aí esse calor infernal. Falei, lá dentro eu vou ficar com o tricô dela. Ainda bem que aqui é fresquinho, né? Bom dia, então. Eu sou a Paula, tá? Não sou a Maria Bop, mas eu prometo que esse nosso papo vai ser muito legal, muito bom. Vai ser uma conversa íntima, da qual vocês vão poder participar. E estou feliz, caí de paraquedas aqui, né? Mas estou feliz com esse convite, com esse papo que vai rolar, que eu acho que vai ser ótimo. Obrigado, Luca, Bruno. Eu sei quem é quem, tá, gente? Eu que agradeço, de verdade, eu acho que a primeira impressão é que caiu de paraquedas, mas como nada nunca é por acaso, foi muito bom
Eu tentei fazer isso, o meu caiu, já desisti. Vai ficar aqui, pronto. É muito bom poder contar com a presença do Luca, da Paula, porque na conversa com eles, preparando essa mesa e tratando da poesia íntima, que é onde a gente navega, cada um de um jeito, cada um com uma forma de enxergar como é a poesia, a gente se reconheceu em algum lugar, porque se não houvesse esse reconhecimento, não haveria um aceite do convite, né, Paula? Bom, eu vou continuar te chamando de Lucão, porque para mim está mais fácil ainda. Não sei se... Era como minha avó me chamava, pode chamar. Tudo que a vovó fazia está liberado. Quando quem ainda não viu o Lucão nas redes sociais, indico fortemente, porque é um dos expoentes dessa... Não é uma nova poesia, mas uma nova forma de consumir e apresentar a poesia, que é uma das formas que ele se apresenta. São 8 livros já, né, Lucão? São 8 livros, indo para o 9º agora. Mas eu, ontem, conversando com a Paula e com o Eduardo, uma coisa que eu falei, eu gostei demais do Eduardo, chamou a Paula do outro lado da praça e falou, a gente conhece o Lucão? O a gente conhece, né? O Eduardo é o Eduardo Bueno, que é meu marido há 20 anos, então... Por isso que eu sou essa pessoa paciente, né? Que aceita tudo, que topa todas. E o Lucão é um desses expoentes mesmo, porque é muito importante entender, e a Bianca falou disso bastante ontem, entender que a poesia precisa ser acessível, a poesia precisa ser simples, a poesia precisa continuar abrindo portas e derrubando barreiras. E se hoje, grande parte do tempo, as pessoas estão dedicadas às suas telas, aos seus celulares, aos seus computadores, pessoas como o Lucão vêm para derrubar, meter o pé na porta desse não pertencimento da população, na sua grande maioria, quando o tema é poesia, e, de repente, apresenta essa poesia na cara da gente, uma poesia muito bem escrita. Então, eu agradeço e queria muito que, antes de qualquer coisa, você comentasse como é essa aventura da poesia na rede social, e daqui a pouco a gente parte para a intimidade com um pouco mais de... Que legal, muito gentil você falar assim do meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Minas Gerais é muito familiar para mim, minha família é mineira, que foi morar em Goiás, então estou me sentindo bem. O café da manhã de hoje, com pão de queijo, um bolinho, que trem mais bom, né? Já estou me sentindo bem confortável. Mas também é desse lugar, cara. Eu fico muito... Eu estou falando, parece que brincando, mas eu fico muito à vontade nesse lugar da poesia, onde a poesia chega com muita simplicidade. E eu comecei a gostar, a pensar que eu poderia ser poeta, uma coisa inimaginável, sei lá, quando eu tinha 15 anos, jamais na vida, eu não poderia. Quando eu comecei a ler os poetas que são dessa simplicidade mesmo, acessível, assim, acessível não no sentido menor da palavra, mas no sentido de chegar para mim e me afetar completamente, me dá fome, me dá medo, me dá alegria, me dá euforia. Com cada poema, os poemas, eu falo de Minas e Goiás muito, de Cora e Adélia Prado, foram os primeiros poemas que foram chegando para mim e me afetando, porque até então eu tinha muita dificuldade com a estrutura poética, com os versos, para entender o soneto e falar, bom, se tem que ser assim, eu vou ter muita dificuldade, não é para mim. E eu fui chegando com esses poetas que a gente estava compartilhando há pouco tempo também, tipo Quintana falando sobre bundinha na areia. Eu falei, mas então pode também, porque as minhas profundidades são diferentes das profundidades dos outros, né? Onde é que está o fundo da minha vida? Quando eu investigo é sempre familiar, é sempre essas coisinhas. Às vezes uma piada no meio de um drama. Então, o meu poema, eu fui entendendo que a minha escrita seria, a base dessa minha escrita seria essa coisa íntima, mas memorialística, bonita demais. Então, toda vez que eu escrevo é quase que um exercício de lembrar a minha vida das coisas que eu não estava lembrando. Ah, mas de onde você tira as suas ideias? Eu sempre fico encucado com essa pergunta, porque, na verdade, a vontade de perguntar é onde é que você coloca as suas? Porque minhas memórias estão todas aqui, e agora estou descobrindo que eu posso fazer isso brincando, ou de poesia, ou de prosa, né? Obrigado. Então, acho que a minha intimidade poética, que eu gosto de brincar, ela é para os dois lados. Ela é, às vezes,
debochada, mas também dramática, séria, familiar. Ela lida com as questões que minha mãe, as mulheres dessa minha família lidaram sempre, que foi o alcoolismo, o machismo, e esse eu escrevendo depois de ter vivido isso. Então, ele é uma exposição que hoje me provoca muito mais a escrever. O que eu ainda não contei dessa vida familiar, e sempre trisca no sabor, na comida, num quintal, sabe? Então, acho que eu só queria terminar. O último livro de poesia que eu publiquei foi muito perigoso, porque o título dele, ontem eu estava ouvindo a Marta Medeiros aqui. Não se diz o último, se diz o mais recente. O mais recente, por favor. O recente foi de 2022, eu acho. E aí foi o livro de poemas mais sentimental no sentido amplo da palavra sentimental. Sofrido, doído, mais alegre também. Eu não escrevia com tanta paixão poesia. E aí eu fiz um círculo dessas poesias e deu um ano de poesia, e o livro saiu com o título No Frontal, porque era o poeta exposto. Eu falei, não, mas não é isso. É o no frontal, mas no verso do livro tem a bundinha do poeta. Então, deste lado está o nu, e atrás está a graça, que deste lado está a bunda do poeta, porque nesse livro há essa graça, né? Eu não consigo escrever que não seja com as piadas da minha avó sobre a mesa, ela cantando as musiquinhas que, sendo de Minas, também de família italiana, cantarolando músicas italianas, comendo um pão de queijo e café, enfim, essa intimidade que eu gosto muito. Muito bom. Você sabe que você acabou com o meu mote, porque eu ia mostrar que atrás do seu livro estava a bunda do poeta, você mostrou antes. É demais isso, assim. Quando eu vi seu livro, e aí, Paula, né, a gente tem um livro chamado No Frontal, e, de repente, atrás do livro tem a bunda do poeta. Eu tenho certeza que Quintana te trouxe essa permissão, mas, mais do que isso, né, essa nova forma de expressar poesia, que eu vou ser muito insistente nesse assunto hoje, ela nos dá a permissão de criar novos meios, novas possibilidades, e mesmo se o Quintana talvez não tivesse feito o que fez, e ainda bem que fez, demandaria coragem, e segue demandando coragem você se apresentar dessa forma. O Lucão, que é muito conhecido por tratar muito do amor, a gente vai falar disso ainda, porque eu quero até que você trate dessa desmistificação do amor na poesia. Tá? E, Paula, só uma coisa, a gente está falando da bunda do poeta, eu estava vendo aqui os seus livros. 10 horas da manhã falando de bunda. De bunda, é isso. Só um parênteses antes. O meu primeiro livro, que é de... Que ano tu nasceu, Lucão? Tá. O meu primeiro livro eu lancei em 98. Então, tu era bem jovem, né? E foi um livro que eu lancei de forma independente, não tinha redes sociais, né? Era outra época. E ele se chama Eu versus Eu, versus com O, e na frente ele tem pendurado, a capa dele é uma torneira de chuveiro, né, onde as mulheres, às vezes, penduram as suas calcinhas depois de lavá-las, e na capa é uma calcinha de algodão, com umas florzinhas, assim, e na contracapa é uma calcinha de renda, então, assim, seria, né, uma mulher mais... dia a dia, uma mulher dia, uma mulher noite, não sei, existem várias leituras, né, como tudo na poesia, mas só para fazer esse parênteses. Demais. Já que a bunda está atrás do livro dele, né, na contracapa, na minha contracapa do primeiro livro tem uma calcinha de renda. Quando a gente decidiu que ia chamar Poesia Íntima Intimida, a gente não imaginou que era sobre bunda que a gente ia falar, né? Acho e outras ótimo. coisas. E outras né, coisas. Que parta da bunda, tá ótimo. Tá certo. Eu vi o nome dos seus livros e me chamou muita atenção. Esse eu devorei inteiro, que é o Poeamo-me, que, de verdade, está na lojinha ali embaixo. Comprem, é lindo, é lindo. Eu fiquei muito feliz lendo, uma felicidade. Me trouxe aquela felicidade que foi a conversa da Marta Medeiros ontem, que tratou a felicidade de uma forma sutil e linda. E aí eu comecei a ver aqui a sua obra, porque eu vou atrás, que eu quero ler, que eu não li ainda, e eu vi que tem o Homenagem a Troá, tem o Sem Vergonha, tem o Porno Pop Pocket. Queria que você falasse um pouco assim, para a gente dessa construção poética em cima dessa temática. Da onde vem e para onde vai isso? Então, começou... né, eu acho, né, que
todo mundo que escreve coloca um pouco de si nos textos, mesmo que transforme... Porque tu tem as tuas memórias, as tuas vivências, o teu jeito de construir os personagens, né, de sentir, enfim. Mas a poesia, ela é um pouco mais íntima, né? Ela é... Só que a gente usa artifícios para que essa intimidade vire a intimidade do outro, né? Que quando alguém leia a nossa poesia, se veja nela, se encontre nela, se identifique. É aí que está a graça, né? Quando vocês leem poesia, vocês não estão pensando, o que será que a Paula pensou ou viveu quando ela escreveu isso? Não. Tu sente e diz, nossa, né? Eu também já senti isso, eu também já... É aí que a poesia te toca, né? Através das metáforas, das analogias, do ritmo, enfim. E quando eu lancei meu... Voltando à questão de quando eu comecei a escrever, não existia, né, formas de mostrar a tua escrita, a não ser mostrando no papel, né? Não tinha redes sociais para que tu fosse lá expor, né, os teus pensamentos, as tuas escritas. Eu sempre gostei de escrever, né? Que nem tu que disse que é adolescência. Eu acho que quando a gente é adolescente tem essa necessidade de colocar algumas coisas para fora. Alguns têm, né, uma forma e uma sensibilidade maior, porque eu acho que nem todo mundo que escreve poesia é um poeta, né? Tu precisa ter uma técnica, tu precisa ter uma forma de chegar no outro, de construir aquelas imagens, aquelas, né, metáforas, enfim. Mas eu sempre gostei. E eu acho que uma coisa que sempre me motivou e me ajudou a construir o ritmo foi a música. Sabe? Na minha casa tinha muito disco de Chico Buarque, muito Caetano, muito... E, além das leituras, que tinha muita poesia também, essa música que eu ouvia muito, né, assim, o tempo todo, deitada lá no sofá, no tapete da sala, viajando, essa música, eu acho, hoje, pensando, que me ajudou e me motivou nos ritmos, né, porque a minha poesia, eu não consigo descolar muito das rimas, né, do ritmo, de uma palavra leva a outra, e se aquela palavra é mais melódica ou menos melódica. Então, adolescente, eu dividia o quarto com a minha irmã, e eu dormia na parte de baixo do beliche, e ela dormia em cima. E todas as ripas de madeira do meu beliche eram todas escritas, né? Eu ficava escrevendo poesia, juntando palavras, letras. Tanto que, quando eu tive que escolher uma profissão, né, eu disse, o que eu vou fazer da vida? Só o que eu gosto é escrever, né? Mas eu não queria ser jornalista. Aí eu fui ser publicitária, né? Virei redatora, publicitária. Então, porque eu queria viver de alguma coisa que eu pudesse escrever, criar, enfim. Mas aí, voltando ao primeiro livro, eu juntei um monte de coisa que eu tinha, que eu escolhi, e inscrevi num projeto que tinha em Porto Alegre, que se chamava, tem ainda, eu acho, que se chama FUNPROARTE, né, que, se tu ganha, né, tu inscreve o projeto, eles te dão o dinheiro, e tu vai lá e faz o teu livro, a tua peça de teatro, o que for. E eu ganhei isso em 97. E aí, com o livro Eu versus Eu. Esse livro aqui, o Poeamo, tem alguns, depois eu vou explicar, alguns poemas, porque eu refiz o livro de outra forma, deste primeiro livro de 97, 98. E eu fiz o livro, eu trabalhava em agência, daí peguei um amigo que era fotógrafo, né, juntei lá um monte de gente que eu conhecia, ficou um livro legal, só que daí a pessoa não tinha a menor noção, né, do que ia acontecer. A gráfica mandou um monte de caixa lá para minha casa, e aí e agora o que eu vou fazer com esse monte de livro, né? Detalhe, porque antes eu tinha falado com algumas editoras de Porto Alegre, dizendo, vocês não querem
fazer uma parceria comigo, eu tenho dinheiro, dou dinheiro para vocês, vocês fazem o meu livro. Tá, como é que é o teu livro? Ah, é um livro de poesia, poemas. Velha frase, né? Ah, poesia não vende, a gente não vai fazer teu livro. E aí, fiz sozinha, chegaram as caixas, e eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu disse, não, mas eu vou vender esses livros. E aí eu comecei a ir nas livrarias, de livraria em livraria, né? E aí eles olhavam o livro, achavam legal, botavam na vitrine. A Marta, que já era minha amiga, a Marta Medeiros, porque a Marta também é publicitária, a gente já tinha trabalhado juntas em agência, foi publicitária, né? Eu também não sou mais, tá, gente? Assim, só para me defender. Aí a Marta fez uma matéria e o livro vendeu. O livro vendeu todo. Assim, eu consegui fazer com que aquela edição toda vendesse. E a partir desse livro que vendeu, aí quando vende, aí as editoras acham legal, né? Ai, pô, ela vendeu, então o próximo a gente publica. E assim foi indo. E assim eu estou indo desde... Eu nem sei mais o que tu perguntou, tá, Bruno? Mas eu vou... Mas essa coisa da intimidade... Era sobre a bunda. Enfim, tinha um pouco de bunda já nesse primeiro livro. E tinha alguns, porque, assim, eu gosto de provocar um pouco. E, nesse primeiro livro, já tinha umas provocações, poucas provocações do tipo poemas, haikais. Tinha um que era assim, bem juvenil, tá, gente? Mas não está nesse livro. Diz assim, quando vi pela primeira vez a meleca, disse Eca, parece clara de ovo. Faz de novo. Era um poeminha. E o que acontecia? Eu comecei a ser chamada para ir em escolas. O que acontecia? Assim, eu ia falar com jovens, eles só queriam perguntar desse poema. Abria para perguntas. Olha só, tem um poema ali na página tal. O que tu quis dizer com isso? Né? E aí eu vi que, assim, tu colocar questões mais íntimas, né, mais ligados ao erótico, a questões de relação. Quanto mais eu colocava isso, mais as pessoas se interessavam, mais elas se sentiam provocadas também, mais o livro vendia, entre aspas. E aí, a cada livro que eu fui fazendo, eu fui aumentando um pouquinho o grau de erotismo. Fui aumentando, até que eu cheguei no Porno Pop Pocket. Eu disse, bom, já que você... Porque teve um livro que era dividido em 3 partes, que se chamava Mundo da Lua. Uma parte era uma parte erótica, outra parte era mais ligada a questões do mundo, e a terceira parte, a minha filha tinha recém-nascido, e era sobre meio maternidade. Ninguém nem falava da parte 2 e 3, eles só falavam da parte 1, que eram os poemas eróticos. E aí eu cheguei no Porno Pop Pocket, que é um livro considerado obsceno. Mas aí eu escancarei, assim, eu procurei todas as fantasias, né? Eu busquei fantasias dos outros, porque também a gente não tem tanta fantasia assim. E eu fiz... Não, pelo menos. Eu chego uma hora que, sei lá... Hoje é mais fácil, né? A internet ajuda, mas na época assim, eu usava só a minha imaginação. O Lucão está com cara de fale por você. Né? Bom, enfim, eu fiz um livro chamado Porno Pop Pocket, que tem até uma brincadeira dizendo desaconselhável para puritanos e menores de 18 anos. E aí eu cheguei assim, daí eu digo, não, agora chega, não aguento mais erotismo, não quero mais falar sobre isso, enchi meu saco, e aí eu fui para o infantil. E aí eu mudei, larguei o erotismo, e hoje eu só estou escrevendo livros infantis. Então, eu fiz um resumo Incrível. Não tão rápido assim. Incrível. Uma virada bem interessante, né? Porque você vai por extremos de linguagem, extremos de demonstração mesmo da linguagem. Bom, eu também estou lançando um livro, gente, Agora chamado fala um pouquinho Ensaio, de ti, né, Bruno? Ensaio sobre o Tempo Não Linear. Também está na lojinha lá embaixo, tá? Fazer aqui o meu também, né, gente? Antes de qualquer coisa, infelizmente ele não está aqui agora porque ele está fazendo uma oficina,
mas eu tive um super presente, que essa capa é do Daniel Condo. Quando eu entreguei para ele esse livro, com esse nome, Ensaio sobre o Tempo Não Linear, mostrei, ele leu, tal, ele falou, olha, eu estou há um tempo estudando o tema tempo, porque eu estou escrevendo um novo livro com o Gil, que é da música Tempo Rei. E, bom, eu acho que tem um aqui que combina com o seu, ou seja, eu ganhei de presente... O Bruno ele conta essa história, tipo, sabe, como se fosse nada, mas o Daniel faz livros, capas de livro para o Gilberto Gil e para o Bruno Venga. É isso, é isso. Quando ele me contou essa história, eu falei, bom... A gente tem que sempre saber onde a gente quer chegar, né? Assim, é isso. Mas foi de um... Cada um com sua bunda, né? Tipo isso, cada um com sua bunda. Sou mineiro também. Somos mineiros e publicitários não praticantes. Acho que os três, não? É isso, é isso. E aí depois ainda tive outro presente, que o prefácio desse livro foi escrito pelo Jaimon Jardim, que é um grande amigo e que foi muito generoso. E quando eu li o texto do Jaime, eu entendi, voltando para a intimidade, que eu tinha exposto minha intimidade muito mais do que eu imaginava. Porque quando ele me apresenta, ou quando ele apresenta esse livro, ele chega num lugar que talvez eu não teria coragem de me expor da forma que ele me enxergou. E ele enxergou coisas que, ao menos, o espelho me diz. Eu não sei se estou vendo meio embaçado, mas... e que eu não costumo falar ou expressar para ninguém com tanta clareza. Então, foi, de fato, um grande presente. Eu acho que quando a gente... Desculpa, mas eu acho que quando a gente escreve um poema, escreve 2 poemas, escreve 10 poemas, a gente ainda fica ali fazendo um passeio por uma superfície, que é nossa já, obviamente, mas está ali fazendo esse passeio. Mas quando a gente escreve mais do que isso, escreve todos os dias, a gente começa a escavar e a gente começa a encontrar as coisas que só a gente vai poder contar, ou brincar num poema, ou estruturar dentro de um poema. E eu acho que isso que é a coisa bonita, que... Paulo estava falando sobre ser poeta ou não. Eu não sei se pensamos, não tem interesse em pensar igual, obviamente, mas eu acho que tem a ver com esse tempo também que você está a fim de ficar ali, porque é um trabalho muito trabalhoso, escrever a poesia e, de repente, escrever um poema que você se orgulhe muito, mas esse trabalho ele é constantemente alimentado pelo prazer de estar fazendo isso mesmo, sabendo que você está escavando, 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 e que, em algum momento, você vai encontrar aquela coisinha que só você poderia ter encontrado. Eu gosto de chamar... eu gosto de chamar isso que minha família me deu, por ser mineiro de novo e goiano, que é a fofoca. Sabe, Lucas, qual que é o seu centro literário? Fofoca. Eu sou fofoqueiro. Eu gosto de contar fofoca. Então, quando eu vejo minha avó, eu me lembro pequeno, minha avó espalhando as fofocas da família toda, assim, toda, falando de todo mundo. E aí, minha mãe criticando minha avó. Aí minha avó morre, a gente vai almoçar na casa da minha mãe. O que minha mãe faz? Fofoca, conta da família inteira. Ela é a minha avó, ela é a filha dessa mulher. E o que eu faço na literatura? Contar essas fofocas todas e para todo mundo ler. Claro, de um jeito que, como eu estou falando, com essa escavação. Eu não estou contando a mesma fofoca que a minha mãe. E eu não tenho interesse em falar mal ou bem da minha família. Eu tenho interesse em contar história literária. E aí isso dá muito trabalho. Mas quando você transforma No dia que eu entrei no velório do meu avô morreu, era a figura mais importante dessa família materna. Eu entrei no velório, está todo mundo chorando, todo mundo triste, e minha avó está rindo. Aquilo é uma fofoca que ninguém vai contar. E a fofoca não é só boa, ou ruim, alegre ou triste. Eu estou usando esse termo para dizer história. Eu quero contar essa história. Como é que eu vou contar essa história sem cair num lugar piegas de ficar dizendo que mas ela está feliz porque a tristeza... Eu não quero fazer isso. Minha avó estava feliz. Uma semana depois, minha avó estava com as amigas numa excursão nas Cataratas do Iguaçu. Um mês depois, foi para o norte e não parou de viajar. Eu quero contar essa história... que por mais, como você estava falando, mais que parece história da minha avó, é a história que eu sei que muita gente vai ler e vai falar, a minha também. Como foi? Né? E as mulheres me mandaram muito mensagem falando, minha avó também, aquele cara era um canalha. E meu avô não era um canalha. É óbvio que não era um canalha, mas não era um cara também só legal. Ele era um cara dificílimo.
Bom, para esse caminho tem a crônica, tem o romance, mas também a poesia, cabe essa tonalidade na poesia. Mas é dificílimo, porque você tem que esperar seu avô morrer e sua avó chorar, sua avó rir dentro de um velório. Isso dá trabalho, né? Isso é triste. Naquele dia eu chorei muito, mas naquele dia, vendo aquela mulher, eu falei, o que está acontecendo? Na outra semana, minha avó dormindo numa cama de casal com os braços abertos. Não tinha um radinho de pilha tocando naquela casa, que era o futebol de vaso o dia inteiro. Então, essa é a outra história. Tinha uma tristeza de não ter meu avô, também é outra história. Chega nela escavando, dá trabalho. Quando você passa do 10º poema, 12º, essas histórias já estão muito íntimas, eu não tenho dúvida. Mas só quando tu estava falando, que tu falou, né? Eu escrever. Não é, eu acho que só escrever. É pensar, né? Poesia. Porque quando tu tá lá no velório, vendo aquela cena, aquilo já se transformou em poesia. Antes que tu escreva um poema, né? É o olhar poético. É ver através do óbvio, né? É o tempo inteiro estar vendo o mundo com um olhar de poeta, né? De transformar aquilo em outra coisa, né? Além na simbologia, no que representa isso, né? Eu acho que é sempre estar pensando isso, sempre. E às vezes nem só transformar, mas também ver as outras coisas que a gente não costuma ver, né? Tipo, ver beleza nesse riso dela. Eu sei que ela estava triste naquele dia. Aquele dia foi o dia da minha avó sendo feliz, sendo triste. Esse é o dia da alegria e tristeza. Mas ver isso dá muito trabalho, né? Eu acho que a gente não é muito ensinado a ver isso. A gente é ensinado a criar, sabe? É uma criação que eu não entendo, que é a criação do zero. Tem que criar do nada. Eu me lembro na propaganda, tinha muito isso, criar do nada. Queria 50 frases do nada. Ninguém nunca me incentivou na propaganda a criar do tudo, tipo, usando tudo que eu tinha. Aquilo era abandonado, era deixado de lado, agora você vai ter que criar do zero. Eu entrava numa sala com mais 10 criativos e todo mundo gritando, tendo ideia, e eu odiava aquilo. Eu falei, cara, eu quero sentar sozinho e escrever, eu tenho um bocado de ideia. Eu não sou esse cara que faz assim. E eu me sentia não criativo naquela época. Eu me sentia um cara que tinha que se esforçar demais. E aí hoje eu sei que não. Hoje é essas histórias que a gente tem, histórias românticas que não são mais românticas. Eu não sabia que eu podia contar, mas eu me lembro. Eu sou poeta há bastante tempo. Eu me lembro de uma amiga ir na minha casa num sábado à tarde. Eu tinha acabado de terminar um namoro super difícil, assim, foi um término muito triste, muito ruim, assim, eu não esperava e tal. Eu acho que eu fui corno por muito tempo nesse relacionamento. Eu não esperava estar sendo corno, estava muito bonito o nosso namoro. E aí eu fiquei muito triste com isso, sabe? Nossa, não é possível que eu fui tão enganado assim. Aí eu me mudei para o apartamento, aí eu me lembro que no dia chegou uma máquina de lavar. A máquina lava e seca morando em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo. Em São Paulo é fundamental uma lava e seca. Então ela chegou, novinha, entrou no apartamento. Chegou no episódio também, outra história, mas chegou. Eu coloquei ela lá, falei, nossa, agora eu vou lavar minhas roupas. Foi o começo da minha relação sozinho ali por um tempo. Aí chegou uma amiga à tarde, passamos um café, passei um cafezinho, o apartamento ainda estava sendo arrumado. Na hora que eu olho para o lado, era uma amiga que a gente estava meio que flertando. Na hora que eu olho para o lado, essa minha amiga está sentada em cima da máquina de lavar, que tinha acabado de chegar. E eu estava pagando parcelado. E eu fiquei angustiado com aquilo, que me deu uma angústia. Eu olhei para o lado e a única coisa que eu falei é, por favor, desce daí. Aí ela olhou para mim e ela soltou uma expressão, você não é poeta, não? E eu não entendi aquilo. Então, para ela, a gente estava flertando, a gente estava num filme, e a gente ia transar em cima da minha máquina nova. E eu nunca na vida queria transar em cima da minha máquina nova, principalmente porque eu tenho hernia de disco. Então... Isso virou um poema? Não, aí... Ainda não, né? Mas aí eu me lembro dela falando, você não é romântico como eu pensava. Aí me deu vontade de escrever eu escrevo para o jornal, escrevo crônica para o jornal, por isso que eu gosto da prosa e do verso. E eu escrevi a crônica, eu sou romântico, mas não gosto quando você se senta na minha máquina de lavar. Esse é o título. E aí eu venho brincando com isso, que é... Mas, sim, há romantismo. Ele chegou. Eu só tomei o café e pedi para ela ir embora. Eu não dou conta. Mas há romantismo nisso. Só quero dizer eu também que não comi, não. O romantismo... Hã? Ela perdeu o tempo. Mas eu adoro, porque aí eu pude falar de um romantismo que é só meu. Não é outra pessoa que me diz como é que é o meu jeito romântico. Principalmente vindo da família que eu vim. Então...
esses espaços demoram para a gente encontrar para começar a escrever. Esse é o que me interessa, essa memória onde eu também me provoco a pensar sobre essas questões todas. E me divertir, principalmente, porque eu acho que é isso. Eu quero contar fofoca literária. A literatura, para mim, é um espaço de fofocar. Eu só abro um livro para ver uma história diferente ou um poema diferente. Se eu estou abrindo um livro para ver as mesmas coisas, eu não estou vendo fofoca que me interessa, sabe? Eu quero ver as fofoquinhas. O que você vai me contar de diferente? Ontem a gente teve o Eduardo aqui contando muita fofoca do Brasil, né? Vocês não estavam aqui anteontem? Teve uma apresentação muito legal do Luiz, que está ali, e uma pessoa pediu o microfone e falou: não está na hora de ensinar direito história nesse país? É uma senhora daqui de Tiradentes. E aí eu pensei, o Eduardo está fazendo isso, tem mais algumas pessoas fazendo isso, mas, no fundo, fofocando mesmo, né? Porque o que a gente escutou aqui ontem foi uma baita de uma fofoca, né? Concordo com você. Eu, especialmente, nesse último livro, eu fofoquei muito sobre intimidades que me machucam e me cortam, sobre saudades, sobre decepções. Talvez eu descobri que eu valorizo demais as decepções e as saudades quando eu escrevi esse livro. É bem inspirador, né? Assim, é clichê dizer isso, mas assim, o sofrimento também é muito inspirador, né? As pessoas assim costumam buscar na dor uma fonte de inspiração para escrever poesia, né? Ou as decepções, mas tem as fofocas engraçadas, as coisas que também. Mas sabe o que é engraçado? Eu não busquei, concordo com você. Quando a gente analisa uma série de carreiras poéticas, a gente acha isso, a busca da decepção como ferramenta. Eu não busquei, eu enxerguei que saiu da decepção, mas quando eu releio o meu livro, eu não vejo a decepção exposta, sabe? Ela está lá escondidinha. Está escondidinha, está escondidinha. Eu acho Inclusive, que você que é de Carmo do Rio Claro, né? Como você chama? Tá. Eu passei minha pré-adolescência lá, e tem uma poesia nesse livro chamada Carmo do Rio Claro. A hora que você falou, eu falei, olha aí. Olha, está aberta nela, inclusive. Que foi um lugar, na minha pré-adolescência, onde eu descobri que a vida podia ser muito boa, porque é uma cidade inspiradora. Lê para ele, em homenagem ao Zé, por favor. Eu vou ler. Mas antes eu vou fazer uma pequena reclamação. Para pessoas da minha idade, ler esta letra tão pequena é muito difícil, mas eu vou fazer, mesmo de óculos, mas eu vou fazer um esforço. Carmo do Rio Claro. Ao me despedir do dia, abraço o sol poente, como quando menino, avistando a serra da tormenta, sem tormenta. Naquele tempo, me importava ser, deixando-o estar em seu devido lugar, menino esperto. Medos eram rasos, aventuras profundas. Toda brincadeira era esporte, todo esporte era olímpico, pódio diário. Das músicas ouvidas, era integrante da banda, dos livros, vagalume, protagonizava histórias. Ah, imaginação, seja livre, siga seus voos, pássaro encantado. Por aqui, sigo sem gaiolas e anseio pelas visitas e histórias em composição. Bruno Venga. A Serra da Tormenta é muito inspiradora, né? A Serra da Tormenta. É isso, maior Serra da Tormenta do mundo, é isso. Aproveitando que você trouxe esse trecho, essa poesia, lendo o seu livro, me chamou muita atenção, deixei marcado aqui para ficar fácil, até porque a gente já está com o tempo começando a pegar. É rápido, né? Ela mostrou 20 minutos ali. Mas foi 20, como eu não 20, tenho tá relógio, eu não faço ideia quanto tempo vai levar para passar 20 minutos. É isso. Eu li uma curtinha sua que poderia ser o prefácio do meu livro. Fiquei emocionado por isso. E ela diz que, nesse labirinto de sensações sem fim, acabei me perdendo de mim. Conta pra gente um pouquinho sobre essa busca incessante. Ou depois, foi aí que ela se perdeu de vez, né? Esses poemas, né, explicando o que eu já tinha falado, mas detalhando um pouco mais, são poemas que eu peguei do meu primeiro livro, Eu versus Eu, porque hoje eu tenho uma editora de livros infantos juvenis chamada Pio, né, que foi quem publicou esse livro. E eu queria, tem livros infantis, mas eu queria um livro mais juvenil dentro do nosso catálogo. E aí eu pensei, eu poderia pegar alguns
poemas do Eu versus Eu, alguns que eu considero mais que tenham a ver com esse momento ali da pré-adolescência, adolescência, né, ligados ao amor próprio, ou à busca, ou à perda do amor próprio, né, aquele momento assim que tu não está te gostando. E aí eu peguei alguns poemas e ilustrei, porque daí chegou uma hora que eu achei que eu poderia ilustrar, né? Então, eu acho que deu certo. Então, eu fui criando algumas ilustrações em vermelho e acho que o livro, por exemplo, esse pequeno poema que o Bruno leu tem essa ilustração assim de, né, um risco formando um labirinto. Esses poemas eu escrevi todos antes de ter 30 anos, né? Hoje eu tenho 55. Alguns eu leio hoje e não consigo me lembrar, né, o que eu estava sentindo naquele momento. Claro que eu entendo o poema, sei, imagino, né, que provavelmente era aquele momento que eu estava ali ou apaixonada, ou buscando uma paixão, ou sem saber direito se eu estava feliz como redatora publicitária. Muitas sensações, né? Muitas, mas, ao mesmo tempo, não sabendo para que lado ir, né? É aquele momento que tu se sente num labirinto. Labirinto é um lugar que tu, às vezes, não encontra saída, né? Mas que a saída existe. Então, o labirinto de sensações é isso, né? É tu estar perdido sem saber para que lado ir, sabendo que, se tu pegar o caminho errado, tu pode ir parar numa parede, mas que, se tu tentar, talvez tu saia dali. Então, é isso, né? Falando do poema em si, é tu pegar uma imagem, né? Um labirinto, que pode levar a muitos lugares, colocar o labirinto junto com sensações, porque o labirinto é uma coisa física, a sensação é algo mais etéreo. Então, eu acho, né, que o mistério e o legal do poema é isso, né? É, numa pequena frase, tu conseguir colocar algo amplo, né? Tu ampliar aquele significado. E eu gosto muito de fazer esses poemas curtos, esses haikais, né? Na verdade, agora eu quero só contar uma historinha de um poema que está aqui nesse livro, que eu considero o início de tudo, né? O início de tudo que eu digo é a vontade de ser poeta, a vontade de mostrar para os outros. Isso aqui estava marcando. A tua poesia. Existia um projeto em Porto Alegre, nos anos 90, chamado Poemas no Ônibus. Como é que funcionava, né? Tu te inscrevia, mandava o teu poema, e os poemas escolhidos, eles viravam adesivos que eram colocados dentro dos ônibus da cidade, né? Os ônibus públicos. Então, as pessoas estavam lá, né, na sua viagem, e olhavam para cá, tinha um poema, e olhavam para o lado, tinha outro poema, vários poemas dentro do ônibus. Era muito legal isso. E eu escrevi um pequeno poema que dizia assim, está nesse livro, que diz assim: pessoa balão, um dia se encheu e escapou da minha mão. Era só isso o poema. E foi para o ônibus. E aí, um dia, eu fui num bar, né, nos meus 20 e poucos anos, isso antes de fazer o livro, e, na época que a gente assinava cheque, né, o pessoal hoje não sabe nem o que é cheque, minha filha nunca assinou um cheque, nunca vai assinar um cheque, eu acho. E ela faz muitos Pix, né? E eu fui pagar a conta do bar e eu assinei o cheque e dei para o cara do caixa. E o cara olhou o meu nome ali no cheque, olhou para mim e disse assim: pessoa balão, um dia se encheu e escapou da minha mão. Nossa, aí é aquele momento, assim, uma pessoa que nunca me viu na vida, que não sabe quem eu sou, leu o meu poema, lembrou do meu nome. Eu quero fazer um livro, eu quero muitas pessoas assim, que nem essa, né, me reconhecendo a minha poesia. E foi a partir daí que eu disse: não, quero fazer um livro.
E aí comecei a juntar tudo, e aí foi isso. Esse pequeno poema está aqui. É uma sensação maluca, né? Eu e Polly, a gente está hospedado num hotel, inclusive fazendo um jabá aqui, Pousada Aromas da Montanha. Que genial, faltam 10 minutos. Uma pousada aqui em Tiradentes que é... 10 minutos para as perguntas? Para as perguntas ou para acabar? Para as perguntas, tá bom. Genial pelo tratamento. Assim, sabe aquele lugar que você acorda e dorme tendo certeza que está em Minas, porque todo mundo trata muito bem e é tudo lindo, tudo cheiroso. E assim que eu fiz o check-in, eu deixei um dos livros assinado para a pousada. E chegamos à noite, o menino da recepção estava lendo, e ele estava terminando de ler um primeiro... Meu livro tem 2 contos, o resto é tudo poesia. Ele estava acabando de ler o primeiro conto, ele fez um comentário, não lembro exatamente qual, mas gostei disso, desse conto. E, ok, um abraço, tal, eu subi. Deu 10 e pouquinho da noite, toca o telefone no meu quarto. Aí eu atendo, ele, Bruno, desculpa te chamar, mas o segundo conto tem bastante vínculo com o primeiro, não tem? Bom, não é só a comida, o cheiro e o tratamento, eu estou em Minas mesmo, né? Achei Você sabe que depois, aí, da manhã, igual minha avó fazia, ela falava super bem das visitas. No outro dia, quando ia embora, meteu o pau. Ela metia o pau. Então amanhã que vai ter a crítica. O cara não sabe nem colocar Mineiro é vírgula. assim, eu conheço minha avó. Eu fui ler direito, não fez nenhum sentido, né? Lucão, tem eu também dentro dessa busca, lendo os livros de vocês, eu sei que vocês já tentaram te colocar até como oráculo do amor aí, que eu fiquei sabendo disso, né? Já tentaram botar num jornal que ele era um dos oráculos do amor em São Paulo. Até, né, achei genial, tá? Com tanto de chifre que eu tenho, imagina. Mas tem uma forma de enxergar o amor que você traduziu, que eu gostei tanto, cara, que é chamado vaso de planta. E ele diz que uma planta com raízes profundas não cabe em um vaso pequeno, porque o amor caberia. Obrigado. Você está falando disso, eu vou puxar outra história, mas tem a ver com isso, porque você está falando desse tema do amor e tal. O poeta é um homem hétero branco falando de amor na poesia. É muito perigoso. E só que, como eu sempre há mais tempo, sei lá, no meu começo eu usava muito a palavra mesmo, amor, para fazer a poesia e brincar um pouco com ela, inspirado muito nos poetas que eu lia, a Adélia falando de vários tipos de amores, o Quintaninha também fazendo muita gracinha assim com a palavra em si. Mas depois eu comecei a notar que eram sempre sobre as pessoas que estavam próximas de mim, que era meu pai, era minha mãe, meus irmãos, às vezes um cachorro que eu tive. E as pessoas sempre leem a palavra amor no poema pensando nesse oposto, numa relação super romântica. E eu me lembro que, quando meu pai também faleceu, infelizmente na minha família tem muitas mortes, né? Minha família, eu acabei perdendo pai, ainda muito novo, avô, vó, minha mãe que vivaça, assim. Mas, enfim, então eu perdi meu pai, ele tinha um grande amigo, assim, poeta, escritor, e muito sensível. Eu estava tomando um chopinho com ele num sábado à tarde, super bonito, tarde. Eu me lembro que era uma tarde bonita, só para a gente lembrar do pai, porque ele tinha muita história com meu pai. Eu adorava ficar ouvindo as histórias que as pessoas tinham do meu pai. Meu pai era jornalista, contador de história demais. E aí ele falou assim para mim, cara, eu ia para a cidade do seu pai só para ver seu pai. Ele soltou isso numa frasezinha assim e continuou contando a história de quando ele ia ver meu pai. Eu achei aquele troço lindo demais, uma pessoa chegando numa cidade não conhecendo essa cidade. Ele conhece a pessoa, então essa pessoa é a cidade desse cara. Eu peguei essa frase dele, guardei e aí eu escrevi. Achei bonito quando você disse que viria a cidade só para me ver. Eu me senti uma cidade inteira e o nosso amor uma atração turística que movimenta a economia da região quando os nossos corpos se encontram. Aí eu escrevi esse poema, está no livro, aí as pessoas leem esse poema e falam assim, essa musa inspiradora, e é o abraço do meu pai com o amigo dele, porque eu tenho essa cena muito límpida dos dois, quando eles bebiam muito, os dois bebiam muito, meu pai morreu por isso, porque bebia muito, apesar de ser uma bebida, o jeito que ele bebia era sofisticadíssimo, mas ele bebia muito, e só que quando eles bebiam muito, eles ficavam extremamente amorosos e extremamente afetados pelo amor. Então eles se levantavam e se beijavam e se abraçavam. Antes da bebida não, porque eram dois homens e machistas, né? Assim, por mais desconstruídos que tentassem ser, não conseguiam. Mas quando a bebida fazia o efeito, eles se abraçavam, lambiam o rosto. Sabe, uma cena amorosa assim, que nem eu com as minhas relações já fiz.
Então, aquilo era um amor muito bonito de ver. Eu ia para a cidade do seu pai só para ver seu pai. Então, quando eu falo do amor na poesia, eu tomo muito cuidado hoje, sabe? Porque tem que ser um amor muito próprio. Senão, eu não quero parecer que estou contando a história de outra pessoa. É tipo essa menina em cima da máquina. Essa máquina vai ter que estar, de algum jeito, num poema. Eu não sei como que eu vou colocar a máquina de lavar. Se não tiver no seu, eu faço. Mas é mais bonito. Eu acho bonito como as pessoas também leem, acham que é, e sentem aquilo como se fosse da própria relação, como a Paula estava falando. Ó, isso parece a relação que eu tenho com a minha tia. E, às vezes, as pessoas falam, isso aqui você escreveu para o cachorro? E é para minha mãe o poema. Mas porque a pessoa está envolvida num amor agora, nesse momento, na leitura, louca por um cachorro. A perda de um cachorro. Aí eu falo da perda do meu avô, que era um cachorro também, mas em alguns momentos. Mas, muito querido. A gente vai caminhar agora para as perguntas. Depois das perguntas, só para dizer, Paula vai sortear aqui uns livros, certo? Tem 2 para sortear, eu também vou sortear 3 livros aqui. O Lucão não vai sortear livro porque ele é pão duro. Jogar aqui na frente, a galera pega? Carta do balão mágico. Mas eu queria só que ficasse aqui como um pensamento. Na abertura da Flit, eu tive o prazer e a honra de representar aqui os escritores e lançar o concurso de poesia para as crianças da Escola Pública de Tiradentes, que vai ser uma coletânea que a gente vai fazer para lançar na próxima Flit do ano que vem, com poesias então das crianças que frequentam muito a Flit, que é a grande diferença que a Cris faz com tanta maestria esse evento. Te agradeço e te parabenizo, Cris, por isso. Nessa conversa, o secretário de Cultura comentou muito sobre a coisa do que estar no governo não é ser o governo, e aí eu até questionei, lembrando de uma frase do meu poeta favorito, Manuel de Barros, minha grande inspiração enquanto poesia, que ele diz que do lugar onde eu estou, eu já fui embora. Isso eu acho que serve para pensarmos no momento onde a gente vive um terror, e a gente vive um terror mundial, que a gente valorize muito o que a gente está e tente carregar menos o título de ser, porque faz com que a gente fique muito engessado, e a gente não veio para esse mundo para ser uma coisa só. Então, que a gente valorize profundamente o estar, e aproveito também para agradecer o Pedro Américo, que ainda segue ressoando sua abertura no primeiro painel dessa Flit. Foi das coisas mais bonitas que eu já vi, e quero te dizer que você me inspirou já a escrever novas coisas que eu nunca imaginei escrever. Então, te agradeço aqui também, tá? Bom, então, antes do sorteio, quem tem perguntas, comentários e, de repente, responder para a gente se a poesia é íntima, intimida, né? Só vou ali em cima primeiro. Primeiramente, desejo a todos bom dia, quer dizer, bom dia. E segundo, eu não vou fazer pergunta, porque a pergunta já está explícita no título da mesa. Então, Bruno, Paula, Lucão, eu vou responder a pergunta, mas também não é minha resposta. O Bruno vai identificar. Quem vai responder é a avó Zina. Poesia íntima, intimida? Que nada, meu filho. Feche os olhos e só sinta. Aí não dá para mim. Eu tenho 1,97 m de pura emoção, tá? Então, assim, saiba que eu reconheci a Dona Zina na senhora. E Dona Zina é real, foi a pessoa que cuidou de mim quando eu era pequenininho em Varginha. E eu escrevi em homenagem a ela, e eu comentei com a Polly, minha companheira, que quando eu escutei sua risada, eu lembrei dela imediatamente, e você trazer uma fala dela como resposta à pergunta da mesa é um maior presente que eu podia ter.
Eu também não tenho pergunta. Parabenizo vocês. Que delícia estar aqui com vocês. Para você, eu vou fazer uma brincadeira. Como um bom mineiro, você saberia que chifres nos animais aqui são mochados. Então, você não tem chifre. Manda mochar que resolve tudo. Adorei estar com mochados na cabeça. É como se estivesse com um tricôzinho. Adorei. Chifres são coisas que colocam nas nossas cabeças. Paula, eu fiquei pensando assim, ainda estando numa cidade mineira, com tanta coisa artística criada com móveis rústicos, eu fiquei imaginando para onde foi a grade da sua cama. Que quadro lindo, que quadro belíssimo que estaria aí, né? Não entendi, desculpa. Onde você escrevia, no estrado. Nossa! Onde foi parar? Sim, as ripas, né? Eu fiquei aqui imaginando que quadro belíssimo, né? São aquelas coisas que a gente só valoriza depois que elas não existem mais. Né? Quando tu tá ali no meio, tu não dá nem valor para aquilo. Hoje eu penso isso, nossa, deve ter ido para um lixão, né? E virado pó hoje. Mas exatamente. Mas pode ser uma ilustração de uma futura página de um livro seu. Boa ideia, gostei. E para você, eu te achei muito humilde. O cara tem amigo que faz uma ilustração e o Jaime Bonjardim só fez uma escritazinha. Não, é debochado. Isso é deboche. Não é. É debochado? Mas uma delícia estar aqui, viu, gente? Obrigada. Um presente. Obrigado a você. Obrigada a você. Sabe o que acontece? Ontem a Marta falou isso. Olha, sobre a humildade... A frase é para mim, né? Você está falando. Eu vou fazer só um comentário sobre a humildade. Vou repetir a Marta, porque fica fácil. Depois de tanto excesso de autoestima do Eduardo ontem no palco, não sobrou autoestima para mais ninguém. Lucas, a sua história da namorada em cima da máquina de lavar inspirou todo mundo, eu acho, aqui. Viu? E logo quando você começou a contar a história, eu digo, nossa, que coisa inspiradora. Até porque o erotismo que teve presente, né, também com ela. Então, eu me lembrei muito de Ariano Suassuna, né, nosso conterrâneo, e Ariano fala muito da coisa da mentira. Então, a mentira, a fantasia, o delírio. Então, sua namorada em cima da máquina de lavar... Sim, as pessoas ficam... E aí eu queria saber assim, como é que vocês veem, porque... De fato, a poesia tem a indignação, tem todo o processo existencial, né? Como você falou, a fofoca. Mas a fantasia, a mentira, o delírio faz parte. Como é que você enxerga aí a possibilidade de surgir o poema e de outras pessoas escreverem o poema sobre a sua namorada em cima da máquina de lavar? Como você chama? Luiz Carlos Brito Luiz Lopes. Carlos, ótimo. Sou pernambucano, sou do Recife. Ótimo. A fofoca, para mim, é sinônimo da mentira, é sinônimo da contação de história, eu uso muito essa palavra fofoca porque eu adoro provocar. Inclusive, fiquei muito chateado com o Antônio Fagundes, quando ele falou que não gosta de fofoca. Eu achei um absurdo, mentira. E eu acho que é mentira. Acho que é mentira. Todo mundo gosta, mentira. Mas sim, eu minto. Por exemplo, essa história não aconteceu assim, como eu escrevi. Só que eu acho que ela é legalzona demais. E deve ter... Que eu me lembro de verdade, ela não deve ter subido. Eu não posso falar isso, eu estou fazendo uma coisa muito errada. Mas eu adoro uma mentira. Porque minha avó e minha mãe contam muito mentiras, porque elas acham que estão lembrando de histórias, tem a menor chance de ser daquele jeito. Aí eu cruzei a esquina, e minha mãe emenda uma história com a outra. Então, aí eu cruzei, ela vai contar que ela foi à farmácia. Eu cruzei a esquina para ir na farmácia. Sabe quem que eu encontrei na esquina? Seu tio. Seu tio, que é namorado da sua tia, que separou. Lembra que ela tomou um chifre? Ela vai embora, e eu tenho que buscar minha mãe de volta. Eu falei, mãe, a farmácia. E aí, ela está só atravessando a rua. Não tem como ela lembrar dessa história tão encavalada assim.
Mas eu me lembro que aí, quando a gente está numa mesa de poesia, de escrita, a gente escreve, a força da escrita, o que eu posso fazer com uma palavra. Quando eu escolho uma palavra para estar num poema, para mim é uma escolha duríssima, porque eu tenho milhares de palavras para escolher. Essa escolha já é uma mentira, no sentido da história que me inspirou. Eu não estou com vontade de escrever relato quando eu escrevo um poema. Eu quero que aquilo ganhe, eu quero que seja um jogo de ganho. Eu quero que aquilo ganhe em som, em sentido, em graça. Eu gosto da graça, eu acho que o poema também pode ter a graça, como o Suassuna fez, né, demais, como os poetas que eu adoro, o Mário Quintana. Então, assim, eu adoro a mentira. Só que se eu falo isso numa sociedade que ainda é extremamente moralista, eu falo mentira, falo de chifre, pode trocar para falo de ficção. fofoca. Tu pode dizer, eu adoro ficção. Claro. E a ficção é mentira. Mas, no meu próximo livro, ainda respondendo sua pergunta, vai ter essa história da máquina, eu vou contar o que aconteceu comigo e todo mundo vai acreditar. Exatamente. Brastemp vai ser ali a assinatura, que não é uma Brastemp. Como a gente sorteia? A gente tem feito assim. Aí temos 109 cadeiras. Aí vocês falam um número, a gente conta. 11, 11, 11. Tá bom. A gente, no caso, ele vai fazer esse auxílio. Ou seja, ele que é o 1 já se ferrou porque a gente não vai falar para dar para ele. Melhor trocar de lugar. Então tá, então meu primeiro número é 1. Não, meu primeiro número é 1, de verdade, vai ter que ser 1. Né? Você. Eu, para dizer o número? De 1 a 109. 1 a 109, 83. Não deve Lá ter vai ninguém ele, ó. sentado no 83. Não dá o teu autografado, né? Não tem 83, pode ser 82. 83? Quase foi tu, Lucas. Pô. Quem está no 13 aí? Cadê o 13? 13. É ela? De branca? Qual agora? Tá bom, ótimo. Obrigado, turma. Eu vou 39. Tá muito bom, né? Tá parecendo o Silvio Santos, assim. Daqui a pouco eu tenho que ir embora, que eu tenho outro bate-papo do outro lado da rua. É verdade. Olha, marmelada, Socorro. 55, minha idade. Tem 55? Gente, eu só falo cadeira vazia. Vai o próximo, né? Quando acontecer isso, é um número depois, sempre. Bom, eu vou terminar aqui então, é o último? É o último. Por favor, obrigada. Então também vou na minha idade, 44. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Boa Flit para todos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada bom dia. pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Bom dia, em nome da